Muito bem, vamos nessa. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como começar a desenhar, né? Ver o que você precisa para começar a desenhar. Então, o básico, o que é o material, né? A gente pode começar com um lápis, você pode ter um lápis, uma lapiseira, uma borracha, canetas, quando você quiser fazer uma finalização, mas inicialmente tudo começa no mais básico. Lápis, papel e uma borracha. Então, é sempre importante você entender que tipo de resultado final que você quer chegar, por onde você quer começar. O papel e o lápis é sempre muito bom porque você pode levar para qualquer lugar, treinar, não gostou, joga fora, você pode experimentar e praticar os seus exercícios todos com papel. Então, não tem essa de qualidade do papel, qualidade do lápis, o mais básico já resolve, já atende muito legal. Então, para começar é isso, lápis, papel, caneta e você já começa muito bem. O lápis, eu gosto particularmente de ter um lápis sempre à mão, sempre que eu viajo, sempre que eu estou podendo desenhar por aí e carregar um lápis comigo, porque justamente a gente pode desenhar e o lápis sendo de grafite, você tem uma liberdade de tanto você conseguir vários tipos de traço dele, como você, se você errou, você pega a sua borracha e você apaga. Básico, mas é essencial. Então, geralmente, como que eu gosto de trabalhar quando eu estou levando um lápis para desenhar, quando eu estou fazendo um desenho a lápis? Geralmente eu faço o rascunho de um desenho que eu vou fazer, eu faço ele a lápis, então para eu já definir a forma, algo que depois eu tenho toda a liberdade de testar, ver se eu estou gostando da posição dos elementos, como é que eles ficaram e tudo mais, e aí a gente pode depois vir a fazer os traços mais finais, se você quiser, a caneta, né? Então, por exemplo, aqui esse desenho, já fazendo só um desenho rápido aqui de um rosto de uma pessoa, eu já consigo. Você vê que o desenho fica com essas linhas de construção, né? Porque o lápis não é para sempre. Então, essa temporalidade, essa não permanência do lápis, porque depois eu posso só vir aqui e apagar esses riscos que me ajudaram a guiar o desenho e eu saber mais ou menos como é que eu estou construindo a forma aquilo que eu quero fazer. Aí, por exemplo, eu já decidi, já gostei mais ou menos de onde ficou, de onde estão os traços. Então agora eu venho com a caneta e aí eu posso fazer um traço mais final. Tanto que isso no desenho é considerado a arte final. A arte finalização é geralmente feita com uma caneta, com um pincel. Então, é onde você já está aplicando já os detalhes finais daquele desenho em cima do que você já estabeleceu antes com o lápis, do que seria a estrutura do seu desenho. Então, com isso, você tem toda essa liberdade de testar, de ver o que está ficando legal, você testar ângulos, testar a forma, a tridimensionalidade também da sua forma. Então, aqui eu estou desenhando uma figura que eu não sei quem é, mas a partir do rascunho que eu fiz com lápis, como vocês viram aqui. Outra ferramenta que eu gosto muito, que é o mesmo princípio do lápis, é a lapiseira. A lapiseira você pode escolher diferentes tipos de grafite, porque o que acontece? Dentro do lápis você tem grafite dentro da madeira. Então a gente vai recortando ele, né? A gente vai apontando ele justamente para chegar no grafite interno e você tem a ponta do que você quiser. Então você pode ver aqui que você tem o grafite apontando para fora dele, né? E aqui a lapiseira é basicamente a mesma lógica, só que aí uma forma mecânica segurando seu grafite aqui dentro que você vai poder ter de várias grossuras diferentes. E o grafite também, você pode ter ele de várias durezas diferentes. Ou seja, por exemplo, se eu tenho esse aqui é um 2H, né? O lápis ele tem essa medição, essa medida de grossura e de densidade do grafite, que vai desde o H para o B. Aí você tem essas variações que é tipo 2H, HB, 1B, 2B, 6B. Então, assim, quanto mais alto o número com o B, você vê aqui, tem aqui 2B, né?
Quanto mais alto o número do B, mais macio é o grafite. Então ele solta mais grafite à medida que você vai apertando ele e sem fazer tanta força, né? O 2H, por exemplo, ele é mais duro, então ele solta menos grafite, então ele tende a ter uma linha um pouco mais fina, um pouco mais controlada também, de certa forma. Então você consegue, geralmente, quando pessoas gostam de fazer um desenho com muito detalhe muito fino, geralmente gostam de um lápis mais duro, né? Um grafite mais duro. Justamente porque ele tem mais controle. Se ele for fazer muita coisa, se a pessoa for fazer muita coisa com esse grafite mais macio, tem mais tendência para soltar muito grafite, então vai borrar, vai ser um traço meio bruto, entendeu? Então, geralmente, as pessoas gostam muito de usar o B, esses grafites B, 6B, etc e tal, mais altos, mais macios, para fazer um sombreamento, porque você consegue exatamente conseguir soltar mais grafite com uma pincelada só, uma passada só do seu lápis. A mesma coisa funciona para a lapiseira, porque a lapiseira, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou usando uma lapiseira que é um porta-grafite praticamente, né? Porque você vê que é um grafite aqui do lado de fora, esse aqui está bem curtinho, está quebrado aqui, mas o que acontece? É basicamente exatamente o que tem dentro do lápis, só que aqui eu tenho o controle do grafite dentro desse instrumento, que é tipo uma lapiseira, né? Só que você pode ter essa lapiseira que você encontra na sua papelaria, que é muito parecida com essa aqui, né? Você vê, ela tem essa ponta bem fina aqui, ó, do grafite. Ela é basicamente a lapiseira que você vai encontrar na sua papelaria, que é ótima, já resolve. Esse aqui, por exemplo, é o 0.5. Aí o que acontece? 0.5 já diz referência à grossura, né? O lápis você faz a ponta que você quiser. Então todos os grafites todos os lápis tendem a ter a mesma grossura de grafite. Agora na lapiseira você pode já ter uma lapiseira com uma ponta macia, ou seja, essa densidade do grafite, né? Se ela é mais dura ou mais macia, e você pode ter grossuras, espessuras diferentes para o grafite em si. Então você pode ter 0,5, 0,9, 0,8, 0,1, etc, né? Então, assim, de novo, quanto mais baixo esse número decimal, mais fino vai ser essa ponta do grafite. Eu particularmente gosto bastante desse instrumento aqui, esse porta-grafite, porque ele também tem um apontador atrás. Então, eu posso vir aqui e apontar a ponta do meu grafite. Vamos falar sobre as canetas agora, né? Então, você tem várias opções de canetas também. Se você for ver por aí no mundo, então, assim, o que não falta é caneta com tipos, cores, grossuras. O mundo é infinito para isso. Mas a gente vai falar aqui das mais básicas para vocês terem uma noção. Então, assim, a gente tem aqui, por exemplo... Ó, vou tirar os lápis daqui da frente. A gente tem aqui de caneta. A gente tem canetas que são tipo essa aqui, que é uma caneta que a gente chama de tipo caneta técnica, né? Ela tem essa ponta aqui, mais ou menos, ela lembra um pouco a ponta da lapiseira, e ela também é uma ponta que ela tem várias grossuras diferentes. Por exemplo, você vê aqui, essa é uma grossura 0,8, ou seja, é uma ponta bastante grossa, né? E aí você vai ter 0,8, 0,5, 0,2, 0,4, 0,05, 0,01. Então, cada vez mais finos, detalhes, canetas com um nível de detalhe cada vez mais fino também, dependendo do tipo de desenho, tipo de traço. Geralmente, esse tipo de caneta foi muito criado especialmente para uso de arquitetura, mas no mundo das artes, no mundo do desenho, é muito utilizado, especialmente para fazer finalização de desenhos, para fazer história em quadrinho, para fazer artes finais de N tipo de desenhos. Elas são muito usadas por causa disso, são muito práticas, porque elas são descartáveis, nesse caso aqui, né? Uma vez que a tinta aqui dentro secou, você já joga fora e compra uma nova. Aí já tem, por exemplo, esse exemplo aqui, que é uma caneta que ela é parecida com a que a gente acabou de mostrar, só que ela tem uma ponta um pouco de pincel, né? Você vê que ela tem essa pontinha
um pouquinho mais... deixa eu mostrar aqui como é que são os riscos das duas canetas. Essa aqui, por exemplo, você vê, ela tem esse risco assim mais ponta constante, né? Você tem um risco sempre mais ou menos da mesma grossura. Apesar de que se você muda a pressão que você faz, você consegue gerar um traço mais fino ou mais grosso, né? Mas basicamente o traço não muda muito, a não ser quando você muda a sua aplicação de força na caneta. Agora, essa aqui, por exemplo, ela já é uma caneta mais de pincel quase, assim. Ela já tem uma ponta que ela é mais macia e ela já tem uma tendência a você criar exatamente esses tipos de riscos, que você consegue ter um grosso fino. Você vê aqui, ó, por exemplo, aqui você tem uma ponta fina e aqui você tem essa parte mais grossa, né? Com isso você consegue trabalhar vários tipos de efeitos dentro do mesmo traço. Então, isso é bem legal para vários outros tipos de finalização. Outro exemplo é uma caneta, por exemplo, como essa, que ela é já realmente uma caneta pincel. Você vê que ela já tem uma ponta de pincel, tem as cerdas, né, que a gente chama a ponta do pincel, que são vários pequenos fios, né? E aí aqui dentro ela tem um cartucho de tinta. E esse cartucho de tinta você troca, você desenrosca aqui, quando ele acabou você pode botar um novo. E ela tem essa característica de uma pincelada mesmo. No caso aqui, por exemplo, ela está um pouquinho mais seca, então ela tem essa textura, ela puxa a textura do papel, né? Agora, se a gente faz com a ponta dela um pouquinho mais firme, você vê que ó, eu consigo fazer um traço bem fino, por causa do controle, como eu consigo fazer um traço mais grosso. Aqui, isso aqui, você pode pensar, tá sem tinta, tá feio, tá ruim. Não, isso aqui é excelente para fazer efeitos, né, quando você quer atingir certo tipo de efeitos no desenho. Então, assim, uma caneta que está acabando, uma caneta que está morrendo, também tem muito uso, porque você pode aproveitar para fazer certos tipos de efeitos com ela. Por exemplo, aqui eu dei uma bombeada nela, já deu uma carregada. Vamos ver aqui. Olha, já está saindo mais tinta nela. Então é isso. Você tem vários tipos de caneta e cada uma delas vai ter uma aplicação diferente, vai ter um uso diferente, que você pode explorar e ir descobrindo como é que elas interagem com você, né? Então é sempre legal você estar disposto a experimentar, a testar, pega alguns desenhos e finaliza eles de maneiras diferentes, ou usa direto na caneta também, porque errar vai ser natural, mas uma hora você vai começando a encontrar uma cadência, o seu ritmo com a ferramenta, e aí você começa a encontrar o seu próprio estilo, o seu próprio efeito visual do que você está querendo criar com o seu desenho. Aí tem a boa e velha clássica caneta Bic, ou tipo Bic, né? Aí você vai me perguntar, eu posso desenhar com uma caneta Bic, se eu tenho caneta Bic em casa? Claro, claro que pode. Tem muito desenhista, tem muito artista que fazem obras incríveis só com caneta Bic. Se você pesquisar na internet aí, obras de arte, caneta Bic, você vai encontrar gente redesenhando a Mona Lisa com caneta Bic. Tem desenhistas que fazem cadernos inteiros e lançam um caderno com arte de caneta Bic, justamente porque a caneta Bic é um item clássico da nossa casa, da nossa vida escolar, de trabalho, e ela funciona muito bem. Você vai conseguir uma textura muito, muito legal dela, muito específica também, né? Porque é justamente isso, ela tem um traço bem bacana que é muito próprio dela. Então, assim, da mesma forma que você tem todos esses outros ferramentas e canetas e lápis e etc. que podem te trazer certos efeitos, a caneta Bic é a mesma coisa, ela é só mais uma que tem também uma característica muito própria, porque o risco dela até tem uma certa textura, tem uma cara diferente, assim, e ela às vezes ela é quase que um lápis com uma forma de caneta, né? Porque ela não solta muita tinta, porque ela é um tipo de caneta que é para ser econômica, então você consegue, às vezes, até ir
desenhando e conseguindo tipo vários tons de cinza diferentes com ela, então é bem legal. Explorem, brinquem, pegue o que você tiver em casa, seja uma caneta, pode ser um giz de cera, tudo para o desenho funciona. Se você pegou, fez um risco no chão, um pedaço de carvão, né? Foi aí que tudo começou também, né? Tá valendo. Então, aproveitem, use o que tem em casa, tem a chance de comprar alguma outra coisa a mais, uma canetinha a mais, um lápis diferente, ótimo, experimentem sempre, mas não deixem de desenhar, porque não é a ferramenta que vai fazer o seu desenho ficar melhor, é o seu treino, é a sua experiência, é a sua capacidade de estar sempre buscando mais informação e querendo aprimorar aquilo que você está querendo fazer, aquela arte, aquele desenho, aquela técnica e desenvolver cada vez mais. Perfeito, gente! Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem mensagem para a gente e a gente se vê na próxima aula.